Bom dia, a paz do Senhor a todos vocês, todos que estão comigo nessa manhã. Deus abençoe a todos, que todos possam ter um dia super abençoado, um dia próspero na presença do Senhor. Bom dia, Boker Tov, bom dia, Laila, bom dia, Regina, bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Que bom a gente poder estar aqui para poder falar um pouquinho sobre milagres. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre milagres do Senhor Deus realizados em Israel. Eu entendo que Israel sempre nos ensina muito. Israel é uma vitrine de Deus para a gente poder entender as obras do Senhor, os milagres do Senhor. Entender o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é forte, o quanto Ele é tremendo, excepcional. Então, olhando para Israel, a gente olha para o termômetro de Deus. Na realidade, Israel é o grande termômetro de Deus juntamente com a igreja. Então, olhando para Israel e olhando para a igreja, você vai ter uma ideia exata do tempo profético que a gente está vivendo. Então, bom dia, Mona Lisa, bom dia, Joyce, Shalom, bom dia, Ivone. Deus abençoe a todos e todas vocês. Deus abençoe Sandra, Deus abençoe a todos os que estão entrando comigo. E se houver algum pastor comigo, bom dia, Lourdinha, Deus te abençoe. Se tiver algum pastor aqui comigo, coloque aí que você é o pastor ou pastora, está comigo. Meu áudio está chegando bem aí para vocês? Meu áudio está chegando bem aí para vocês? Sem som? Vamos lá. Quem está ouvindo, coloque aí, por favor, que está ouvindo, porque pode ser só o telefone da Regina. Então dá para vocês colocarem? Outro dia eu estava fazendo a live sem óculos e não percebi que vocês estavam me dizendo. Áudio bom. Amém. Pastora Irene. Então, a questão aí é o áudio de alguém que está com problema. Então, está ok, o áudio está bom. Amém. Deus abençoe vocês. Bom dia a todos novamente, a paz do Senhor. Como eu disse, outro dia eu estava fazendo a live e não percebi que as pessoas estavam escrevendo que estavam sem áudio. Deus abençoe a todos vocês. Hoje coloquei aqui ao fundo uma canção que eu amo muito, que fala de Jerusalém. Chama-se Jerusalém de Ouro. É uma canção muito conhecida de todos nós, porque hoje nessa manhã nós vamos fazer uma breve live aqui. Eu estou em viagem, né? E eu quero fazer uma breve live com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre os milagres em Israel. Então, hoje a minha proposta é que a gente que já recebeu o PDF que eu enviei para vocês, a gente fazer uma releitura desse PDF e acrescentar algumas coisas, fazer alguns apontamentos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra dos 6 Dias, vamos falar de milagres do Senhor nas guerras, vamos falar de milagres do Senhor em Israel, vamos responder perguntas que vocês podem estar querendo fazer concernente àquela live que a gente fez ontem pela manhã, e eu quero muito estar atendendo vocês e atendendo as perguntas, os questionamentos de vocês. Amém? Então vamos começar lendo aqui o nosso PDF. Quem não recebeu o PDF, pode depois me falar e a gente vai enviar para você novamente o PDF. Vamos falar um pouquinho de milagre então? Você sabe, querido, que o milagre, ele existe, ele é real, ele é um fato. Mas nós precisamos, às vezes, do milagre ocorrendo em vida de outras pessoas para que nós possamos crer de fato que os milagres existem. Nós vivemos uma espécie de dependência do ver, né? Moisés recebe do Senhor uma visão maravilhosa, ele vê o próprio Deus, ele ouve o Senhor no monte, chamado Sinai ou Horebe, e ele está ali com o Senhor na península do Sinai, tem uma visão maravilhosa, vê o Deus Todo-Poderoso de Israel diante dos seus olhos, ouve a voz de Deus, fala com Deus face a face, como diz a palavra do Senhor, mas ele pede ao Senhor um sinal visível para mostrar para o povo. Na realidade, nós somos quase que dependentes dos sinais visíveis de Deus para a gente poder confiar naquilo que nós já acreditamos. Nós acreditamos em Deus, mas precisamos ver coisas para poder confiar naquilo que nós acreditamos. Eu vejo que no meio de um mundo onde há tantos problemas e tantas pessoas boas sofrendo, paira sobre nós uma dúvida.
Se tantas pessoas sofrem, será que Deus está atuando de fato? Se tantas pessoas boas sofrem, será que Deus está sendo Deus de fato? Será que Deus está agindo como Deus? É uma pergunta que a gente tem. Mas a primeira questão que eu quero tirar de vocês é se nós somos bons de fato. Será que somos bons de fato? Eu acho que essa consideração já é uma consideração que é uma afronta à santidade de Deus. A gente dizer, nós somos bons e pessoas boas sofrem. Se pessoas boas sofrem, onde é que Deus está? Eu acho que a questão começa por sermos de fato pessoas boas que sofrem. Eu acredito que não somos, na melhor das hipóteses, nós somos pessoas que estão tentando ser pessoas boas de fato. Mas pessoas boas nós não somos. A palavra do Senhor diz que não há um só justo sobre a face da terra. E olhando o Senhor e vasculhando a terra, Ele procura um justo e não encontra um justo. A nossa justiça é como um trapo de imundície. O nosso comportamento de justiça é questionável. Então a gente considerar que o Senhor não está sendo Deus, porque Ele não está fazendo bem a pessoas boas, já é por si um problema de interpretação da pessoa de Deus. Nós não somos pessoas perfeitas. E aí quando a gente olha para certos milagres, a gente começa a se perguntar, por que Deus fez milagres em tal lugar? Por que Deus fez sinais em tal lugar e não fez em outro lugar? Eu quero sempre dizer a vocês uma coisa muito importante que eu aprendi na minha própria vida com minhas próprias fragilidades físicas. Eu aprendi de Deus uma pergunta que eu já fiz a Deus por causa das minhas fragilidades físicas. E eu perguntei ao Senhor por que eu tinha que sofrer aquelas coisas. E o Senhor sempre me respondeu, por que você não? E essa resposta eu quero passar para você. Você que está perguntando para Deus por que você sofre, sendo você uma pessoa boa, por que você está passando por isso, sendo você uma pessoa boa? E a pergunta é, por que você não? Porque se você diz que ama o Senhor, se você diz que se agrada do Senhor, se você diz que é servo do Senhor, por que você não está pronto a sofrer pelo Senhor? A igreja primitiva, ela vivia algo muito diferente dos nossos dias. Porque a igreja primitiva, ela se posicionava sempre pronta a viver ou morrer por Cristo. E houve até no fim da história da igreja primitiva, algo muito interessante. Quando a igreja entra no processo de igreja-estado, no ano 325 depois de Cristo, Anno Domini, ou Ano do Senhor, a igreja ela começa a sofrer por estar livre de perseguições. E aí nascem os mosteiros, onde os cristãos vão se recolher para poder viver um cristianismo mais pautado naquilo que eles viviam no começo, que era um cristianismo de perseguições, de sofrimentos e de outras coisas mais. A igreja primitiva pensava diferente da gente. Os apóstolos, ao subirem para o templo, no livro de Atos está esse relato, eles sobem para o templo, são surrados porque curam uma pessoa em nome de Jesus. Eles descem dizendo que estão gratos a Deus por serem considerados aptos para sofrer por amor a Jesus Cristo. E nós nos perguntamos por que sofremos, por que passamos por necessidade, por que passamos por lutas. E quando nós olhamos para Israel, então a nossa crise aumenta muito, porque a gente começa a pensar, se Israel negou Jesus Cristo, por que Israel está recebendo algum benefício de Deus? Se Israel negou Jesus Cristo. Veja, o Senhor é bom, não porque as pessoas são boas. O Senhor é bom porque o seu caráter é bom. E o Senhor é justo porque o seu caráter é de justiça. E o Senhor é misericordioso porque o seu caráter é de misericórdia, pessoal. O Senhor não vai agir contra os seus princípios porque as pessoas mudam os seus princípios. E o Senhor fez promessas a Israel. E uma das maneiras de nós confiarmos nas promessas feitas à igreja é entender que o Senhor não mudou o comportamento com Israel, independentemente das reações de Israel em relação ao seu Filho Jesus Cristo. Ele manteve-se fiel, porque a palavra de Deus diz, ainda que você seja infiel, o Senhor permanece fiel. Ainda que você o negue, o Senhor não te nega. Ainda que você tenha vergonha dele, o Senhor não tem vergonha de você.
até lá no fim, onde tudo será definido, no fim da sua vida, quando você decididamente colocar no seu coração que não quer o Senhor e negá-lo, então Ele vai te negar diante do Pai. Se você lá na frente tiver vergonha do Senhor, então Ele se envergonhará de você. Mas o Senhor não vai abandonar promessas. As promessas do Senhor são permanentes. Como Deus é permanente, como Deus é eterno. Então a nossa crise aumenta quando a gente olha para Israel e diz: Israel negou Jesus, Israel matou Jesus, Israel levou Jesus para a cruz, pediu a morte de Jesus, e Deus está sendo misericordioso com esse povo. Não dá para entender. Não dá para entender, irmãos, porque Deus é misericordioso com alguém. Porque Deus é misericordioso com você. Porque Deus é misericordioso com a igreja. Vivendo a igreja da maneira dissoluta como está vivendo, não todos, obviamente, mas o bojo, o maior grupo deles estão vivendo, de nós, estão vivendo de maneira fora dos princípios da palavra do Senhor. Estamos no fim dos tempos, estamos na igreja de apostasia. E a igreja de apostasia é uma igreja que está se comportando mal. No entanto, o Senhor continua sendo bom e misericordioso, ouvindo orações, salvando pessoas, restaurando sua casa, a minha casa. Deus continua sendo Deus. Então Deus não muda os seus princípios por causa disso. Se o Senhor está sendo misericordioso com Israel, mesmo depois de tudo que Israel fez, o Senhor também está sendo misericordioso com você depois de tudo que você fez. E vale a pena lembrar uma coisa muito importante aqui. Vale a pena lembrar que Israel não matou Jesus Cristo. Quem matou Jesus Cristo, quem levou Jesus para a cruz, foi o pecado da humanidade. Não foi Israel que levou Jesus para a cruz. Israel é a nação eleita por Deus para que o filho dele nascesse. Quem leva Jesus à cruz, a causadora, o fator motivacional da cruz é o nosso pecado, é o pecado da humanidade. Por isso Jesus veio ao mundo. Jesus não foi assassinado por judeus. Jesus foi assassinado pelo pecado dos homens. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se entregou pelos nossos pecados. Então tira isso da cabeça de que judeus levaram Jesus para a cruz. O plano eterno da salvação incluía a morte de um inocente para pagar o preço do culpado. Jesus veio sabendo disso para esse propósito, e para isso ele veio no tempo apropriado, na nação certa, no meio de um povo sacerdotal, para ser um exemplo para o mundo inteiro. O Senhor foi morto pelo nosso pecado e não por Israel. No movimento da crucificação, nós também temos que entender que Jesus Cristo, ele é apontado por um grupo de judeus como alguém que deveria ser riscado do mapa. Mas você não deve culpar uma nação inteira, uma descendência inteira de um povo abençoado por causa da escolha de um grupo religioso que são os saduceus. Os saduceus, naqueles dias, que estavam corrompidos, que era um grupo sacerdotal corrompido. E eles, não é por causa deles que agora você vai culpar toda a nação de Israel. Lembrando que a morte por crucificação ou por crucifixão é uma morte promovida pelos romanos e não pelos judeus. Então, se a gente fosse achar alguém que é o culpado, somos nós. Se nós formos achar alguém que as suas mãos levaram à morte, foram os saduceus. Se nós acharmos aqueles que operacionalizaram a morte, foram os romanos. Então, de alguma forma, estão todos nós envolvidos. Toda a humanidade está envolvida, todos têm um pouco de culpa em tudo isso. Sobre a cruz de Jesus, estava escrito em aramaico, em grego e hebraico: este é o rei dos judeus, e está crucificado aqui o rei dos judeus, Jesus de Nazaré. Essa frase escrita nessas línguas apontam exatamente as pessoas ou os personagens que são culpados pela cruz, os perseguidores da cruz, a religião representada pelo hebraico, a política ou a força política representada pela língua grega e representada pela língua latina, eu falei aramaico, mas é latim, o latim representando a força política romana e o grego representando o conhecimento humano, a ciência. Então são essas três forças que levam Jesus para a cruz. A força opressora da política, a força opressora da ciência contra Deus
e a força opressora da religião sem Deus. Essas três forças levam Jesus para a cruz. Nós não podemos acusar os judeus por isso, nós não podemos acusar os judeus por esse fato. Nós temos que nos colocar como culpados juntamente com eles. Vocês entendem isso? Agora, se o Senhor usou daquele lugar, daquele momento, porque aquele grupo estava disposto a cumprir esse propósito, então nós não vamos culpar a nação inteira por causa de um grupo disposto a cumprir o propósito de matar o Filho de Deus. Há uma lamentação de Jesus ao entrar em Jerusalém, quando ele está para entrar em Jerusalém, antes de montar no burrinho, no jumentinho, ele faz uma lamentação sobre Israel. Ele diz: ó Israel, que mata os profetas e mata aqueles que lhes são enviados. Há uma lamentação de Jerusalém que mata os profetas e mata aqueles que lhes são enviados. Mas eu quero perguntar para você que é a igreja, nós também não estamos matando os profetas e aqueles que Deus está enviando? Porque todas as vezes que a verdade é pregada, alguém se levanta para combater dentro do bojo da igreja. Sempre que aquilo contraria a mentira, o engano, a farsa, então alguém está sempre combatendo e matando com a língua, matando com a difamação, matando com a opressão, matando com o descrédito, matando com o abandono. Então nós também matamos muitos santos e nós temos que entender isso. A igreja, ao longo da história, foi uma grande assassina de santos do Senhor Deus. A igreja como um todo, mas também a igreja conhecida como apostólica. Essa igreja matou ao longo dos anos milhares de santos. No Brasil, no ano de 1519, 19 anos depois do descobrimento do Brasil, ou da chegada dos portugueses no Brasil, são mortos na Baía de Guanabara 15 missionários enviados para pregar o evangelho aqui. Mas como eles não eram apostólicos, eles foram afogados na Baía de Guanabara pelo representante de Portugal em 1519. Nós vamos encontrar uma igreja que vai matar índios, que vai matar negros, que vai autorizar a escravidão de negros. Então nós somos também como igreja, e nós não podemos dizer que isso não é igreja, porque nós somos um galho saído desse tronco eclesia chamado Igreja Apostólica. Foi uma igreja assassina ao longo dos anos. E nós encontramos na Reforma também assassinos. E nós vamos falar hoje sobre Israel. Mas eu preciso fazer não uma defesa, Israel não precisa de defesa, mas trazer a clareza dos fatos, o entendimento dos fatos. A igreja protestante também matou santos. Nós temos a história de João Calvino, que é um expoente cristão, que eu admiro os seus ensinos, que também matou, ou deu ordens para matar, em um lugar onde ele foi uma espécie de prefeito da localidade, cerca de 37 pessoas, porque não aceitaram sua doutrina. Então nós encontramos também protestantes matando. Nós vamos encontrar Adolf Hitler subindo ao poder por voto dos protestantes e evangélicos. E se você não sabe disso, então fica aqui uma informação. Os votos que levaram Adolf Hitler ao poder são votos de protestantes e evangélicos. Movido ou motivado por escritos de um outro expoente da Reforma, que nós conhecemos muito, Martim Lutero, nós vamos encontrar pelos escritos de Martim Lutero, que pregava que os judeus deveriam ser escravizados ou mortos. Ele tem um livro que fala sobre isso, um pequeno livreto que fala sobre isso, embora ele tenha se arrependido ao fim de tudo da sua vida ter escrito isso, mas foi baseado nesse escrito também que Adolf Hitler leva à morte 6 milhões de judeus. Então a igreja, ela é, de certa forma, assassina também. E levando para os nossos dias atuais, quantos santos nós matamos, irmãos? Quantos santos nós matamos? E agora queremos culpar Israel pela morte de Jesus Cristo. O seu pecado, o meu pecado, levaram Jesus para a cruz do Calvário. Vamos agora falar um pouquinho sobre Israel. Vamos falar um pouquinho sobre a Guerra dos 6 Dias e tirar um pouquinho mais de dúvidas e falar um pouquinho de milagre,
porque nós precisamos acreditar em milagres e confiar em milagres. A guerra dos 6 dias, eu quero ler para vocês também aqui Zacarias 12, no versículo 2 e 3. Zacarias 12, no versículo 2 e 3. Que diz assim, Zacarias 12, no versículo 2 e 3. Farei de Jerusalém como a bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando, quando enviarem os seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Naquele dia transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para movê-la, mas só ferirão a si mesmas. Palavras do profeta Zacarias, que nós deveríamos ser muito apegados ao profeta, deveríamos dar um valor aos profetas menores, que também não damos, né? A gente, de certa forma, a gente esquece dos profetas menores como se eles não tivessem nenhuma importância. Mas eles falaram de coisas tremendas e maravilhosas. Eles são classificados como profetas menores porque escreveram pouco, mas muitos deles profetizaram mais tempo do que os profetas chamados maiores. Um exemplo, Jonas profetizou 42 anos. Ezequiel profetizou 22. Ele profetizou 20 anos mais. No entanto, escreveu menos e está classificado didaticamente como um profeta menor. A sua profecia não é menor, a sua profecia é grande como a profecia de todos os outros, porque a profecia que vem do Senhor é sempre uma palavra poderosa. Mas o que diz Zacarias no capítulo 12? Shalom, Alexandre. O que diz Zacarias no capítulo 12, no versículo 2? Que o Senhor iria fazer de Israel uma pedra prezada, um cálice de tontear as nações, e as nações se voltariam contra Israel e feririam a si mesmas. E isso aconteceu em diversas guerras em Israel. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Desde o ano de 825, é o inverso, 825 antes de Cristo, desde que Israel se unificou em torno de um rei, ou seja, se unificaram e se tornaram uma nação, um grupo politicamente organizado, o mundo conspira contra Israel para exterminar Israel, para tirar Israel do mapa. E eu disse isso na live porque Israel vencido é o plano de Deus aniquilado. Então, os olhos do mundo se voltam contra Israel. E alguém me mandou uma pergunta, eu respondi, já postei no Instagram, no stories do Instagram, se Israel tem uma localização geográfica provável do Éden. E eu diria para vocês que sim, Israel é localizado geograficamente com grandes, esmagadoras probabilidades de ser ali o território chamado Éden. E aí faz um sentido muito grande. Primeiro, os historiadores encontraram resquícios históricos de comunidades ou de sociedades milenares que nascem a partir daquela região de Israel. Depois nós vamos encontrar geólogos que vão encontrar uma movimentação das placas tectônicas, considerando aquele lugar como o centro do mundo antes da Pangeia. Depois nós vamos encontrar oceanógrafos que vão encontrar o caminho dos leitos dos rios, percorrendo por dentro do oceano, caminhos do leito dos rios citados no Jardim do Éden da terra de Avilá. E nós vamos encontrar uma série de outros argumentos arqueológicos de que Israel é a terra do Éden. O que nos faz entender por que há tanta ira contra Israel e nos faz compreender por que Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus para estar ali na terra de Canaã. Porque o Senhor quer restaurar o mundo a partir do lugar onde o inimigo acha que acabou com o mundo. E eu disse a vocês na live que a gente postou no YouTube, que o Senhor disse, e é a única terra que o Senhor disse em Levítico, no capítulo de número 25, no verso de número 23, o Senhor disse: essa terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. É a única terra do planeta que o Senhor disse: essa terra me pertence. E no versículo 23 ele continua dizendo: vocês são estrangeiros nessa terra, arredentários
dessa terra que trabalham para mim. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu emprestei essa terra para vocês. Eu deixei essa terra para vocês. E é o único território do mundo, do planeta Terra, que o Senhor define como seu. E isso também nos leva a Gênesis, quando o Senhor expulsa o homem do Éden e diz, esse lugar é meu e você não vai voltar aqui mais, a não ser por uma autorização minha. E é o lugar que o Senhor expulsa Adão e Eva, é um lugar geográfico. E nós vamos encontrar então a grande probabilidade daquele lugar ser o Jardim do Éden. Bem, dito isso, depois a gente vai fazer uma live mostrando isso e as provas e evidências geológicas, arqueológicas, históricas, oceanográficas, também de citações bíblicas de que tudo isso está relacionado a Israel. As guerras, então, elas começam a acometer Israel desde que Israel se estrutura como uma nação. Para desestruturar Israel, eu preciso fazer conflitos dentro de Israel. E o Senhor, então, se levanta sempre com milagres para tirar Israel das mãos dos grandes oponentes que lutam contra Israel. Nós vamos encontrar um exemplo muito claro disso no livro de Esther, quando Amã, que é um conselheiro do imperador mundial, e ele faz uma trama para poder assassinar todos os hebreus. Quem está motivando o coração de Amã? Satanás está motivando o coração de Amã. Quem está motivando o coração dos iranianos, que são os persas, os mesmos persas de Amã, da história de Esther? Quem está motivando o coração deles contra Israel? Quem está motivando o coração dos iraquianos? Quem está motivando o coração dos sírios, dos persas e assim vai por diante? Dos egípcios? Quem está motivando o coração deles? A mesma pessoa que motivou o coração de Amã contra Israel. E o Senhor sempre se levanta para proteger Israel, se levanta para defender Israel. Porque vencer Israel, repito, é vencer o plano de Deus. Então Deus não permite que isso aconteça. E eu quero abrir aqui um parêntese porque a live tem o propósito de falar com você. Então, assim como Deus tem uma aliança com Israel e defende Israel e não permita que ele seja destruído, porque destruir Israel é destruir um plano de Deus, destruir você é destruir uma promessa de Deus. Então o Senhor não vai permitir que você seja destruído, porque você é uma promessa de Deus. O Senhor disse a você que Ele estaria do teu lado todos os dias, então Ele vai estar do teu lado. E quebrar isso é desmoralizar o Senhor. Ele não vai permitir isso. Então essa palavra fica para você. O Deus de Israel é o nosso Deus. O El Shaddai, o protetor das portas de Israel, o Shomer Dalet de Israel, aquele que guarda as portas de Israel, é o Deus que guarda as portas da igreja também. É o Deus que guarda as portas do povo de Deus. Se o Senhor protege Israel, Ele protege Israel para mostrar a você que Ele não vai recuar em relação a nenhum dos seus servos. E em relação a você, também Ele não vai recuar em momento nenhum. E nós encontramos então na história da Guerra dos 6 Dias um ponto fundamental de discussão. A última geração de Mateus capítulo 24, que iria ver todos aqueles sinais que são reunidos em 3 grupos de sinais. Os sinais do ainda não é o fim, do início das dores, então chegará o fim. São 3 grupos de sinais em Mateus capítulo 24. E depois, a partir do verso 15, nós vamos encontrar a aparição do anticristo e todos os sinais do anticristo. Bem, a palavra do Senhor vai dizer que aquele grupo que vira os sinais, até o verso 14 de Mateus, essa geração não passa sem ver a volta do Filho do Homem. Só que há uma questão. Quanto tempo é uma geração? Biblicamente, 70 anos é uma geração. Então, biblicamente, conta-se 70 anos de uma geração. A palavra do nosso Deus diz pela boca de Moisés que depois de 70 anos é enfado e cansaço, uma geração estabelecida por 70 anos. Poderíamos entender então que quando os sinais de Daniel capítulo 9 se cumprissem em Israel, que os sinais referidos no capítulo 9 são as 70 semanas divididas em 3 grupos. 2 semanas, 67 semanas e mais uma semana, completando 70 semanas. São 70 anos. São 70 anos. São, aliás, 490 anos.
490 anos referidos às 70 semanas de Daniel. De todas essas profecias viria o fim, é o que diz o livro de Daniel capítulo 9, cumprindo-se todos os fatos relatados nos 3 grupos de profecia, 67 semanas, 2 semanas, mais 1 semana, então nós teríamos a volta do Messias, a volta e a salvação definitiva para todos. Ocorre que há um hiato, há um período de tempo que parou, o tempo parou, e o tempo fica agora esperando uma conversão de Israel, uma volta de Israel ao Senhor pelo templo, a partir do templo, para que a última semana seja contada. Essa última semana, ela será inaugurada com o fim ou durante o período da última geração que enxerga o tempo da profecia de Mateus 24. Então, vou tentar explicar de novo. A última semana de Daniel ocorre, provavelmente, dentro de uma análise bíblica escatológica, após ou durante um período da geração que vai ver Mateus capítulo 24 se cumprir cabalmente. Há um detalhe nisso. A geração que está vendo Mateus 24 se cumprir é a nossa geração. Exatamente. A geração que está vendo Mateus 24 se cumprir é a nossa geração. Eu poderia dizer para vocês que, de alguma maneira, eu e vocês estamos incluídos na geração do fim. Nós estamos vivendo junto com a geração do fim. E aí, onde entra a Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias entra exatamente para determinar o tempo em que começa essa última geração. Por quê? Israel, em 1948, é criado como Estado independente, ocupando 70% do território palestino. Em 1948, mas não é aceito pelo mundo, embora a ONU tenha determinado isso. Então, em 1948, nasce o Estado de Israel, no mês do meu aniversário. E depois, o povo, os árabes, vão lutar contra a criação desse Estado durante anos. E ele vai ser aceito, assim, politicamente, em 1967. Para ser mais preciso, no dia 10 de junho de 1967. Então, vou repetir. Dia 10 de junho de 1997, 10 de junho de 1967, às 18 horas e 35 minutos. É exatamente esse o horário da rendição dos exércitos aliados, que são um grupo de 4 países armados, mais 9 países bancando financeiramente esses 4 países. A guerra dura algumas horas, basicamente 6 dias, e é considerada a guerra mais rápida da história moderna. Qual que é a importância dessa guerra? Ela vai marcar, possivelmente, o início da geração do fim. Então a Neuma está dizendo ali que 67 é o ano que ela nasceu. Então, se nós estivermos olhando para a geração do fim, que começa em 67, Neuma, olhando para você, a gente está vendo a geração do fim. Então, todos que estão nesse período podem estar vivendo a geração do fim. Eu quero só abrir um parêntese, porque podem estar vivendo. A Bíblia nos orienta a não marcar datas, e nem épocas, e nem dias, e nem hora, porque isso nem os anjos, nem os homens, só Deus sabe. Mas assim o Senhor nos dá uma chance de poder perceber a proximidade do fim. E a proximidade do fim está relacionada à Guerra dos 6 Dias. Então, eu quero contar para vocês os milagres ocorridos em Israel, para que você possa crer no Deus de Israel. Então, deixe-me contar alguns dos milagres extraordinários. No livro de Josué, que é um grande general, um grande homem de Deus, ele vai conquistar povos que ele tem que conquistar porque são inimigos de Deus. Os cananeus são descendentes de um grupo, ou são um grupo familiar, descendentes de Canaã,
que foi o neto de Noé, e toda a descendência que habitou naquela região de Canaã foi uma descendência semelhante a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estão dentre os descendentes de Canaã. Então, quando o Senhor permite a destruição de Jericó e de outras cidades que estão ali dentro, você tem que considerar que o Senhor está olhando para réplicas de Sodoma e Gomorra. Entende isso? Então, por isso, o povo de Israel é levado a conquistar essa terra. Porque o Senhor espera que até a geração da corrupção, para levar o seu povo para lá e dar aquele lugar que é a casa dele, que é a propriedade dele, para o seu povo que vive e busca santidade. Então essa é uma das razões de Deus permitir a destruição dos cananeus. E o único grupo cananeu, ou misturado com os cananeus, não destruído desde aquela época, hoje fazem guerra contra Israel, que são os filisteus, ou os palestinos, que são na realidade uma mistura de um grupo grego com um grupo oriundo da terra de Canaã. Chegaram bem antes de Israel, mas são um povo grego, eles não são totalmente cananeus. Mas eles permanecem lá para talvez nos mostrar que a história é verdadeira. E a faixa de Gaza sempre foi o território, a capital dos palestinos ou dos filisteus. E o nome significa grande e desengonçado, porque eles eram muito grandes, era um grupo de pessoas muito altas. Como nós encontramos, por exemplo, os Golias que aparecem na Bíblia. Exatamente os Golias, porque nós temos o Golias morto por Davi e nós temos Golias, outros filisteus chamados Golias, que vão ser mortos por valentes de Davi. Então são informações da Bíblia que a gente passa por cima. Quando Josué vai entrar nessa terra, gente, ele precisa de um milagre, porque ele tem um grande exército ao lado de um poderoso Deus. Cerca de 627 mil homens aptos para a guerra. Contudo, eles não têm a experiência de guerra que aquele povo tem. Então o Senhor usa de milagres para conquistar aquela terra. Nós conhecemos o milagre de Jericó. O milagre de Jericó, de uma fortaleza onde 4 carros de guerra passavam lado a lado sobre a muralha de Jericó. E também nós encontramos ali casas que eram construídas sobre a muralha. Então nós vamos imaginar uma avenida que era a largura do muro de Jericó. Era intransponível. Aquelas catapultas que lançavam pedras para derrubar a muralha não faziam cócegas sobre as muralhas de Jericó. A estrutura era muito grande. E você pode ter a oportunidade de conhecer uma parte dessa estrutura hoje escavada lá no território de Jericó, indo a Israel. O Senhor destrói com a marcha do povo do Senhor. E eu quero que você entenda que a marcha do povo do Senhor, 627 mil homens batendo o pé no chão. Percebe? 627 mil homens deram 7 voltas sobre a Jericó, marchando, batendo os pés no chão, batendo suas armas nos seus escudos e tocando cornetas. 627 mil homens causaram um terremoto espiritual. Percebe? Um terremoto espiritual, um milagre. Eu quero dizer para você que a marcha do povo de Deus provoca terremotos espirituais. A marcha do povo de Deus abala o solo do inferno. A marcha do povo de Deus confiante, com suas cornetas de fé, chamando para a batalha, abala o inferno, derruba as muralhas de Satanás. É essa a história. Nós vamos encontrar depois Josué precisando de uma força do céu e o Senhor manda pedras sobre os exércitos inimigos. E eu quero dizer para você que Jesus é a pedra que não foi cortada por mãos humanas, vista no livro de Daniel, que rola sobre os impérios do mundo. Então o céu ainda manda pedras. E a grande pedra que rola do céu sobre o mundo se chama Jesus de Nazaré, a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Uma pedra cortada não por mãos de homens, vista pelo profeta Daniel rolando sobre a estátua de Nabucodonosor.
Aquele milagre se repete até hoje. Deus ainda manda pedra do céu, que é Jesus de Nazaré. Nós vamos encontrar um outro momento onde Josué, ele faz uma oração para que o Senhor pare o tempo, para que o Senhor pare o sol e pare a lua. Na realidade, isso significaria parar o planeta, a rotação do planeta, diminuir a rotação do planeta. E pasme você, Deus fez isso por quase meio-dia. Então ele adiou meio-dia, quase meio-dia de um calendário que agora a gente vive tendo ano bissexto para poder completar as horas. Porque faltam horas por causa do relógio de Acás que recua e por causa do Sol que para, ou da Terra. Na realidade, a Terra diminui sua rotação. Isso é um milagre. É possível? É. Deus quebra as ordens naturais, físicas. Deus não tem que obedecer àquilo que Ele criou, meus irmãos. Deus não tem que respeitar leis que Ele estabeleceu. Ele criou as leis e Ele manda nessas leis. E eu quero dizer para você, o médico lê o laudo e diz, você vai morrer. O Senhor diz, não vai morrer. E pronto, o nosso Deus é o Deus que muda a ordem natural das coisas. Ele é o Deus que atrasa o tempo para te favorecer, adianta o tempo para te favorecer. Ele traz o futuro para agora para te favorecer e Ele adia o seu futuro para te favorecer. Ele ainda é o Deus que mexe com a terra, mexe com o cosmos, controla todas as coisas. Milagres ocorridos em guerras em Israel. Muitos outros milagres são conhecidos em Israel. A vitória de Jonatas, filho de Saul, conjuntamente com seu escudeiro, onde ele enfrenta um exército de milhares de filisteus. A vitória de Gideão, que é o patrono do exército israelense, que vence com 300 homens, cerca de 280 mil soldados inimigos. Então nós encontramos sempre um percentual de milagre muito forte. Você não é minoria, com Deus você é maioria, independente do número de soldados. A palavra de Jonatas é exatamente essa. O Senhor pode vencer com poucos ou com muitos. O Senhor não precisa de muitos. O Senhor não conta, não faz conta. A contabilidade do Senhor é uma palavra que sai da sua boca é suficiente para mudar toda a história. Creia nisso. Mas e moderna? História moderna, pastor? Existe alguma coisa em Israel moderno? Então deixa eu contar para você um pouco mais perto do tempo futuro. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi dominado pelo imperador Tito, filho de Vespasiano. Pouco tempo depois, houve uma nova tentativa de invasão a Israel, estando Israel agora sob o controle romano, estando Israel agora sobre uma opressão romana, houve uma tentativa novamente de Roma de trazer uma nova opressão a Israel. E isso aconteceu no ano 89 depois de Cristo. E diz a história, está relatado no livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Diz a história que os exércitos cercam Israel para matar os poucos remanescentes que estavam em Israel depois da destruição de Tito. E o que ocorre? Um soldado vê um exército marchando sobre Israel. Ele então chama o seu comandante e conta essa história. Ele diz, meu comandante, estou vendo um grande exército marchando sobre Israel. Então o comandante de um pequeno grupamento militar de judeus marcha então dizendo ao Senhor, o Senhor nos deu a vitória. E graças àquela visão, no ano 89 depois de Cristo, nós vamos encontrar um pequeno grupamento vencendo grandes exércitos romanos. Milagres modernos, milagres futuros. Mas vamos chegar um pouco mais perto. Vamos chegar em 1967. Está o povo de Israel sendo invadido de surpresa ou quase de surpresa. É quase de surpresa porque eles começam a fechar o canal de Suez e depois também fechar o mar Mediterrâneo para que não houvesse ajuda militar pelo mar. Depois eles cercam Israel com centenas e milhares de tanques
e eles também posicionam seus caças para atacar Israel. Quando Israel vê toda essa movimentação, e aqui está um milagre que você precisa conhecer, relatado por pessoas que viveram esse tempo. O general que comandava os exércitos de Israel na Guerra dos 6 Dias teve um sonho do dia e da hora que o Senhor lhe conta que haveria uma invasão sobre Israel. Então esse general, que está relatado no livro chamado Milagres Modernos de Israel, ou Milagres Atuais de Israel, depende da interpretação, está escrito em inglês, os milagres atuais ou modernos de Israel. O general tem um sonho que lhe conta o local, a hora e o dia em que o povo árabe iria atacar. Ele manda uma notícia para os exércitos, dizendo: não façam isso, porque o Senhor nos entregou vocês em nossas mãos. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é lindo. Não obedecendo, Nasser, que é o presidente do Egito, que está comandando a invasão, ele manda os exércitos atacarem. Em 6 dias, eu vou achar aqui a anotação que eu fiz para vocês, em 6 dias, o exército é totalmente vencido. Em 6 dias, 279 horas e 45 minutos. A guerra dos 6 dias, ela começa no dia 5 de junho de 67, às 8 horas e 45 minutos e termina às 18 horas e 30 minutos do dia 10 de junho de 1967. E é essa guerra que marca a geração que a gente pode entender, a geração que pode ser a geração do fim. Deus dá um sonho, ele faz o mesmo que ele fez nos dias dos profetas, quando os profetas têm visões e se antecipam à batalha. Em 6 dias, os exércitos de Israel vencem essa guerra. Em 1973, na guerra chamada Guerra do Yom Kippur, porque os exércitos, mais uma vez, voltam, os exércitos árabes, no número de 12 por 1 de soldados, no número de 80 por 1 de tanques de guerra, no número de 50 por 1 em armamentos para Israel em relação aos árabes. Eles invadem Israel no dia de feriado, no dia de Yom Kippur, um dia em que os judeus estão jejuando. Eles querem se aproveitar daquele momento de fraqueza física para vencer Israel. Nas colinas de Golã, na terra chamada Micmas, próximo das colinas de Golã, os exércitos de Israel estão armando uma invasão porque eles têm 80 tanques contra um tanque de Israel. Eram 80 contra 1 nas proximidades da colina de Golã. Então os exércitos começam a infantaria com 120 homens, vão invadir para matar ou para atacar de surpresa os exércitos dos inimigos dos árabes. Mas quando eles começam a andar, eles percebem que existem minas que estão enterradas ali. E a mina, com o peso de uma pessoa, ela é desencadeada, ela é desarmada, então é armada, perdão, e ela então vai explodir se a pessoa tira o pé. Os soldados param, o comandante daquele grupamento de 120 homens diz para eles cavarem com as suas facas. E eles começam a cavar o chão com suas facas, na tentativa de descobrir onde estão as minas. Mas era de noite, era muito tarde da noite. Então o Senhor mandou um forte vento em 1973. O Senhor mandou um forte vento naquela região das colinas de Golã, exatamente na hora do ataque dos judeus. E quando aquele vento passou, todas as minas plantadas pelo inimigo estavam descobertas e a luz da lua cheia refletiu nos metais, então o exército passou por entre aqueles lugares ileso. Eles atacam os inimigos. Quando eles voltam vendo os lugares das minas e os tanques vêm atrás deles. 80 tanques vêm atrás deles. Quando eles começam a passar por cima das minas,
as minas explodem, quebram aquelas correntes que estão nas rodas dos tanques de guerra, os tanques param, explodem, alguns até param e pessoas são feridas dentro por causa da explosão das minas. Um tanque de Israel, mirando em um por um, em um posicionamento estratégico nas colinas de Golã, ele vai destruir cada um dos 80 tanques de Israel, um a um. Este é o teu Deus, este é o meu Deus, este é o nosso Deus, poderoso nas batalhas, grande e temível é o nosso Deus. Ele deu a vitória em 1967, em 1973, em 1948, em 1949, em 1952, em 1962 e assim por diante. Ele tem dado a vitória a Israel até os dias atuais. Hoje, Israel, que é conhecido como o exército, é conhecido como o Exército Verde Oliva, tem como patrono Gideão e é reconhecido pelo mundo como o exército mais poderoso da terra. Por que estamos contando isso, irmãos? Porque esse Deus que deu vitória a Israel é general dos exércitos. Homem de guerra é o nosso Senhor, varão de guerra. Ele é o seu Senhor e Ele espera que você, no mínimo, acredite que Ele sabe o que está fazendo quando Ele te manda para a batalha. Não tenha medo. Acredite em milagres. Confie em milagres, porque o nosso Deus é poderoso. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.